Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 20 de setembro, com Liga dos Campeões e Campeonato Brasileiro como maior destaque nessa quarta, e eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento na Liga dos Campeões, 1h45, Grupo C, Real Madrid e União Berlim. O Real Madrid é o maior campeão da Champions, dá as boas-vindas ao estreante União, time alemão que vem nessa subida, nessa escalada das competições da Alemanha e agora presente na Liga dos Campeões, a fase de grupos. É muito bom ver o União por aqui, a história do União Berlim é muito bonita, é muito curiosa e eu gosto muito dessa equipe na Alemanha e eu tô feliz que eles tenham conquistado essa vaga para Champions, mas fiquei um pouco triste com o grupo. O União Berlim vai pegar Napoli, Real Madrid e o Braga. O Braga talvez não dê para dizer que é mais acessível, o Braga é uma equipe muito forte em Portugal, a gente vai falar do Braga hoje também, mas o Napoli é atual campeão italiano e o Real Madrid maior campeão da Champions. Realmente assim, é uma situação de boas-vindas e tanto para o União Berlim por aqui. A cotação do Real é próxima de 1,40, não podia ser diferente. O Real Madrid joga em casa, no Bernabéu. Agora o Bernabéu praticamente com a capacidade máxima, né? Uma estrutura, uma reformulação incrível no Bernabéu, contra a União Berlim que está estreando. Então, obviamente, tem o peso da estreia, tem a questão do nervosismo, tem a questão de enfrentar o Real fora de casa. A gente sabe como isso pode mexer com os jogadores. Então, acho que essa cotação é justa. Mesmo o Real Madrid não podendo contar com o Militão, com o Vinícius Júnior, com o Courtois, ainda acho o Real Madrid sim uma equipe muito, muito forte, mas a gente tem que entender o contexto desse jogo. Que o Real Madrid é favorito, a gente já sabe, eu não preciso aqui listar para vocês, mas como será que vai jogar o União Berlim? E o União Berlim, que a gente conhece na Alemanha, é uma equipe que provavelmente vai fornecer ao Real Madrid chance de dominar a partida e talvez forneça para nós, traders, e também apostadores, obviamente, e Panthers, algumas oportunidades. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do União Berlim. O União Berlim começou a sua campanha contra o Mainz, 4-1, e depois enfrentou o Darmstadt, onde também venceu por 4-1. E curiosamente, nesse jogo contra o Darmstadt, o União Berlim teve um cartão vermelho quando vencia por 1-0. E isso facilitou um pouco a vida do Darmstadt para empatar, porém, o União Berlim não se abateu, utilizou bastante das suas bolas aéreas e fez o 2-1, o 3-1 e o 4-1. Com um jogador a menos, o União Berlim conseguiu golear ainda esse jogo. Porém, com um jogador a menos contra o Leipzig, a situação foi diferente, né? Um adversário mais difícil. O Kevin Volland foi expulso aqui aos 64, quando o União Berlim perdia por 1-0, e ele acabou tomando o 2-0 e o 3-0 do Sesco, que é um atacante que veio do Salzburg, que veio com estilo meio robozão ali, mistura de Cristiano Ronaldo com o Haaland. É um jogador que provavelmente vai dar muito trabalho. O Real Madrid vem de vitórias consecutivas, pediu à Federação Espanhola para jogar os 3 primeiros jogos fora de casa, porque o Bernabéu ainda estava passando ali por um toque final naquela obra. Venceu o Bilbao, venceu o Almeria, venceu o Celta Vigo e agora em casa venceu o Getafe de virada. E venceu a Sociedade virada. 2 jogos em casa que o Real Madrid teve dificuldade. Então vamos ligar um pouco do alerta aí, porque o Real Madrid está tendo que fazer força para vencer os seus jogos dentro de casa, pelo menos por enquanto. Isso, obviamente, é um fator de ausência dos seus melhores jogadores. Está jogando muito bem o Bellingham, está jogando muito bem, faz papel de criação, faz papel de matador. Sim, tipo um Cristiano Ronaldo da vida, sim. Porém, ainda falta o Vini Júnior. Eu acho que faz muita falta para essa equipe. E o Real Madrid tem vacilado um pouco no início do jogo contra o Getafe. Deixa eu ver o momento do gol. Foi aos 11 minutos. E contra a Real Sociedad, o gol da Real Sociedad foi aqui aos 5. Então os primeiros minutos do Real Madrid não têm sido com tanta concentração. É óbvio que são competições diferentes e a gente talvez possa esperar um Real Madrid também diferente por aqui. Se você é um trader, primeiro recado para você, bônus de R$200 da minha parceira Betfair aqui embaixo, no primeiro link da descrição fixado, primeiro link também da descrição do vídeo normal, você tem um bônus de R$200, é a bolsa esportiva que eu utilizo há mais de 10 anos, tá? Então, pode utilizar sem medo a Betfair. Se você é um trader, a probabilidade, pelo estilo de jogo do União Berlim, da gente ter um cenário do Real Madrid com mais posse, com mais volume de jogo ofensivo e o União Berlim mais recuado é muito grande. O União Berlim não é uma equipe de marcação alta, não costuma fazer essa marcação lá no campo do adversário para tomar contra-ataque. O União Berlim prioriza uma marcação mais no meio para que ele consiga se compactar e não tome bola nas
nas costas. Dificilmente você vai ver o União Berlim tomando bola nas costas. É mais fácil isso só vai acontecer caso ele esteja com um jogador a menos, como aconteceu, por exemplo, com o Leipzig. E mesmo assim, naquele 3-0, não foram tantos contra-ataques com bolas nas costas, foram criação de jogada mesmo, passe ali entre as linhas. Então o União Berlim não é uma equipe que costuma marcar tão alto. Se fizer nesse jogo contra o Real Madrid, eu vou me surpreender bastante. Com isso, o Real Madrid vai ter campo para progredir, vai poder ganhar terreno, como a gente fala, vai subir as suas linhas, né? E isso, obviamente, pode apresentar algum risco para o Real, porque o União Berlim pode buscar contra-ataque. Tá? Mas a tendência é que a gente tenha um União Berlim mais compactado e o Real Madrid com mais posse de bola. Esse é um cenário ideal para você que busca trabalhar back favorito ou a favor do favorito, né? Utilizando uma linguagem mais simples. Desde que o Real Madrid tenha posse e não tome contra-ataque, a gente vai ter uma lateralização dessa cotação de 1,40, 1,36 e ela não vai mexer durante bons minutos, então você pode aproveitar para estar a favor do mercado. Se o Real Madrid estiver errando passe na criação e permitindo o contra-ataque para o União Berlim, o mercado vai se assustar, essa cotação vai mexer e aí essa posição não vai ser tão boa assim, tá bom? Então, gosto de pensar nesse cenário para trabalhar a favor do Real Madrid nessa situação de trade. Se você é um Panther, você acredita na vitória do Real Madrid por mais do que um gol de diferença? Olha, vou ser sincero para você, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque aí a gente podia fazer a mesma precificação que a gente fez ontem do Barcelona, do Manchester City, mas vamos ser sinceros, o União Berlim é uma equipe cascuda, é uma equipe que, na minha humilde opinião, não vem pro Bernabéu para tomar goleada. Eu vou me surpreender muito se isso acontecer. É óbvio que tem um fator estreia, nervosismo, você ser uma equipe que não tem tanta cancha ainda contra a maior campeã da competição, mas eu não vejo o União Berlim vindo para esse jogo para tomar goleada. Ele veio para esse jogo, na minha humilde opinião, se for para perder, do mínimo e tentar talvez buscar um empate para decidir em casa. É um grupo que, você tendo o Napoli e Real, você sabe quem é o seu adversário. E o Braga, né? Você sabe quem é o seu adversário. O União Berlim vai tentar fazer o resultado em casa e tentar empatar fora. Então, sinceramente, eu não vejo o União Berlim perdendo por muitos gols. A não ser que ele tome um cartão vermelho ou saia muito cedo atrás do placar e comece a se descontrolar ali emocionalmente. Mas eu não tô vendo o Real Madrid com tanta facilidade. Por isso, eu não vou te indicar handicaps asiáticos por aqui. Para mim, o melhor cenário para esse jogo, e eu vou ser bem sincero, que é mais ou menos o que eu pretendo fazer. Eu acredito que o União Berlim tem capacidade para segurar o Real Madrid no primeiro tempo, para tentar cozinhar um pouco esse jogo, tirar os espaços e talvez o melhor cenário para esse jogo seja talvez pegar um empate anula do Real na segunda etapa. Porque aí mesmo que o Real Madrid não consiga marcar o seu gol, você teria um empate a seu favor. Dá para pensar nessa vitória seca do Real Madrid com uma cotação próxima de 1,82? Dá, porque realmente é um grande favorito aqui contra uma equipe estreante, mas a defesa do União Berlim é uma defesa muito compactada. Eu acredito que eles vêm para jogar no Bernabéu de uma maneira muito organizada e com muita atenção para não deixar esses espaços acontecerem. E o Vini Júnior vai fazer muita falta nesse jogo. Então, na minha humilde opinião, é um jogo para o Real Madrid, eu não vou dizer se complicar, mas talvez para o primeiro gol atrasar um pouquinho, para o União Berlim tentar segurar, dar uma segurada no jogo. Então, talvez a melhor situação para você trabalhar a favor do Real seja na segunda etapa. A situação mais ousada seria back Real Madrid, né, próximo de 1,80, 1,70, 2, e a situação talvez mais tranquila seria um empate anula do Real. Se o União Berlim sair na frente, o União Berlim tem uma excepcional bola aérea, seja com lançamentos para a área, seja com escanteio ou bolas alçadas na área, aí você pode pensar talvez numa dupla chance no Real para ele buscar um empate, tá? Porque aí se o União Berlim estiver na frente, ele vai se fechar ainda mais. Não vou te indicar mercado de gols no pré-live. O melhor cenário para gols aqui seria um Real Madrid saindo cedo na frente do placar e o União Berlim se descompactando, mas eu não vejo o União Berlim também muito ousado depois de tomar o primeiro gol, porque saldo de gols também importa, tá? Então, sinceramente, acho que é um jogo mais cascudo pro Real do que as pessoas imaginam. É normal a gente fazer essa associação, porque o União Berlim é um time pequeno mesmo, mas é um time organizado. Às 16 horas na Inglaterra, pelo grupo B, nós temos o Arsenal enfrentando o PSV, uma cotação também de grande favoritismo pro Arsenal, próximo de 1,40, muito parecido com a cotação do Real Madrid. Esse grupo B nós temos o Lens, da França, e o Sevilha, da Espanha. Tem uma carinha também de Europa League? Tem, né? Porque o Arsenal estava há 6 anos sem disputar uma Champions League. Se eu não me engano, a última Champions do Arsenal foi uma eliminação nas oitavas pro Bayern, na temporada 16-17. Foi 16-17. Uma eliminação pro Bayern de Munique. Então fazia muito tempo que o Arsenal não andava nessa Liga dos Campeões e por isso que parece, né? Um grupinho de Europa League. Mas, com todo respeito, o Arsenal é uma equipe que frequentava muito a Liga dos Campeões nos anos 2000, né? Então,
É uma equipe, sim, que merece essa cotação de 1,36 porque fez uma excelente Premier League na temporada passada e já começou muito bem nessa temporada, vem de uma vitória contra o Everton fora de casa, uma vitória difícil, mas aconteceu, porém vacilou contra o Fulham dentro de casa, por isso que não tem 100% de aproveitamento. Porém, o PSV também é uma equipe forte. Eliminou o Rangers na pré-Champions e foi um cacete que deu no Rangers aqui dentro de casa por 5-1. O primeiro jogo tinha sido 2-2. E um destaque para o cabeceador Luuk de Jong, que pode prejudicar um pouquinho a vida aqui do Arsenal. Se você é um trader, o comportamento do Arsenal por aqui, o Arteta ele é um cara que privilegia muito a posse de bola, o comportamento do Arsenal deve ser de muito mais imposição até em alguns momentos do que o próprio Real Madrid, tá? Porque o Arsenal, como eu falei, o estilo de jogo do treinador, ele gosta mais da posse. O Ancelotti pode, por exemplo, tentar chamar o Union Berlin para cima, ter um pouco menos de posse de bola. O Arsenal não vai querer fazer isso contra o PSV, ele vai querer dominar com a posse no campo ofensivo. Porém, o PSV ele é muito mais agressivo, muito mais perigoso no contra-ataque do que o Union Berlin. Então as duas cotações são parecidas. Talvez o Arsenal te dê uma impressão de mais superioridade por volume, imposição e posse de bola que o Real Madrid, mas o PSV é um adversário mais agressivo e mais perigoso do que o Union nos contra-ataques, tá bom? Então, por mais que você venha com a mesma expectativa, talvez o seu risco nesse jogo ele seja um pouquinho maior, tá? Por isso eu tomaria muito cuidado. Se você é trader, espera uma confirmação de que a imposição, a linha alta do Arsenal não está sendo contra-atacada, não está tomando bola nas costas, não está tomando aquela jogada vertical o tempo todo. Se isso estiver acontecendo, vai ser um problema. Então, benefício da dúvida. Sei que você vai criar esse viés no Arsenal, mas não custa nada esperar o jogo começar para ver como é que vai ser. Se o Arsenal estiver conseguindo contornar essa situação de contra-ataque e o PSV estiver se comportando de uma maneira muito acuada, aí dá para pensar nesse back favorito no Arsenal, mas eu acho que é uma situação perigosa, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Arsenal com essa cotação. Eu acredito numa vitória do Arsenal, mas eu não vou te indicar por essa cotação. Por quê? Por conta do risco que o PSV pode transmitir nesses contra-ataques. Eu gosto de pensar bastante no mercado de gols por aqui. Eu começaria pensando no over 1,5 valorizado, ou seja, espera o jogo começar, espera essa cotação valorizar para você talvez pegar alguma coisa aqui. Não duvido que a gente possa ter um over 2,5 também, e não duvido que a gente possa ter também um ambas marcam sim. Muito cuidado com as bolas aéreas do PSV, principalmente com o Luuk de Jong, que é um excelente cabeceador, tá? O Arsenal abrindo o placar no primeiro tempo, como ele faz na Premier League, ele é um time que costuma dar uma segurada no jogo no segundo tempo, que ele costuma dar uma rateada, como a gente fala, né? Descansa demais no resultado, acredita que já tá tudo resolvido e aí a equipe, na maioria das vezes, vai lá e faz um gol. Isso aconteceu contra o Fulham, isso ia acontecendo também contra o United, né? O United quase ganhou aquele jogo do Arsenal, mas teve um gol anulado lá do Garnacho, então toma um pouco de cuidado. O segundo tempo do Arsenal não é tão agressivo como no primeiro, então o PSV pode se aproveitar disso. Para trabalhar a favor do Arsenal por aqui, você pode, obviamente, mas você precisa de uma cotação mais valorizada para você ter uma recompensa maior nesse risco e você precisa, obviamente, de um Arsenal martelando o PSV. Isso daí você só vai ter no live, ao vivo, então utilize o benefício da dúvida. Eu prefiro pensar num jogo mais tendencioso para gols do que pensar em trabalhar a favor do Arsenal por aqui pelo risco que o PSV pode causar nessa defesa do Arsenal. Também às 16 horas, talvez o jogo que crie mais expectativa no dia de hoje, Bayern de Munique e Manchester United. Foi a capa do nosso BDM. Eu acho que é impossível você não criar uma expectativa legal para esse jogo. Mas antes da gente começar, vou pedir o seu like no vídeo, já que a gente vai falar desse jogão. Você já aproveita aí a sua expectativa, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, fica o convite. Temos planejamento de trabalho aqui todos os dias. Esse ano eu não falei nenhum dia. Eu nem lembro quantos dias já se passaram nesse ano. Acho que falta 110 dias para acabar o ano, provavelmente, né? 100 e blau. Mas eu não falei nenhum dia, hein? Mesmo em data FIFA. Então, conto com o teu apoio. Beleza? Então vamos falar de United e Bayern de Munique. Não vem bem o United. Na Inglaterra, não vem bem. Vamos dar uma olhada primeiro nesse grupo. Esse grupo conta com Copenhaga e Galatasaray. Dá para dizer que esses dois se enfrentando agora são os favoritos para primeiro e segundo colocado, talvez até nessa ordem, né? Primeiro Bayern, segundo United. Mas tudo pode acontecer. O Bayern de Munique começou bem na Bundesliga, mas ainda tem algumas coisas, alguns problemas para resolver. A gente vai falar sobre isso. Já o United começou não tão bem assim na Premier League. Venceu o Wolverhampton sem convencer. Perdeu para o Tottenham com o segundo tempo horroroso. Venceu o Nottingham Forest de virada. O Forest estava com um jogador a menos, não sei se convenceu também. E perdeu por 3-1 para o Arsenal e por 3-1 para o Brighton.
esse 3-1 pro Arsenal foi um pouco mentiroso, porque é como eu falo, até então a gente teve um gol anulado do Garnacho aos 88, tô sempre falando disso porque o jogo ele tem uma história, e se a gente olhar só esse placar aqui de cima, ó, a gente vai traçar a história que a gente quiser. Se a gente assistir o jogo, é diferente. Então, até os 88, o United já era pra estar ganhando. O gol foi anulado, milimetricamente anulado. Aí depois, o Rice fez um gol numa bola parada, e o Gabriel Jesus, quando o United partiu pra cima em busca do empate, fez um gol no contra-ataque, ele limpando o zagueiro e batendo no canto do goleiro. Então, sim, foi uma derrota, mas o jogo teve outra história. Já pro Brighton, aí sim, aí o United foi chamado para dançar, vamos dizer assim. O Brighton poderia ter vencido esse jogo até por mais. Então, não é um bom início de temporada do United por aqui. O último jogo do Bayern de Munique contra o Leverkusen também não me passou uma boa impressão, tá? Por quê? O Bayern contra o Leverkusen, eu vou chamar de Bayern de Munique, né? Porque o Bayern Leverkusen também é Bayern. O Bayern de Munique contra o Leverkusen, ele apresentou duas faces. Eu até escrevi isso no Telegram. Inclusive, se você não me acompanha no Telegram, fica o convite para me acompanhar no canal do Telegram. O Bayern de Munique contra o Leverkusen, enquanto ele estava com o bloco alto propondo o jogo, ele conseguiu criar muito trabalho, muito perigo em cima da defesa do Leverkusen. Isso significa que, se o United tiver um comportamento mais defensivo contra o Bayern e chamar o Bayern para cima, ele vai encontrar um Bayern de Munique que gosta de jogar desse jeito, que vai rodar a bola com uma velocidade maior, que vai encontrar os espaços para finalização e pelo alto que tem jogadores para poder cabecear. Então, se o United tomar esse comportamento mais defensivo, vai ter um Bayern mais agressivo. Porém, o Bayern teve muita dificuldade na construção de jogo desde o seu campo defensivo, quando o adversário, no caso o Leverkusen, atrapalhava essa saída de bola, fazia uma marcação-pressão, tentava se antecipar ao passe e forçar o erro do adversário, e aí criou muito perigo. Poderia até ter ganhado o jogo nesse aspecto, mas o Leverkusen perdeu o gol demais, além da conta, né? Então, o Bayern de Munique, quando joga com linhas altas, leva muito perigo. Quando joga tendo que construir o jogo desde trás, sofre muito na criação se o adversário fizer uma boa marcação-pressão. Isso significa que a gente já pode mais ou menos traçar um mapa nesse jogo. Se o United jogar muito recuado, pensando somente nos contra-ataques, ele pode até sim puxar alguns contra-ataques com o Rashford. Ele não joga o Antony, né? Porque por conta do afastamento dele, se eu não me engano. Mas ele pode até jogar num contra-ataque. Ele pode até encontrar jogadas de contra-ataque. Mas você chamar o Bayern para o seu campo é muito arriscado. O Bayern de Munique provavelmente vai te punir. Agora, se o United tomar um comportamento mais agressivo de marcação, marcando lá na saída de bola, é óbvio que você vai dar espaço nas costas para o Bayern progredir, mas você pode também utilizar ali o calcanhar de Aquiles desse Bayern, que é a criação de jogo. Ainda tá com um problema, né? Ainda tá começando a temporada, o Bayern ainda não tá completamente organizado em relação a isso. Então o Leverkusen criou muito perigo para o Bayern e criou muita dificuldade. Se o United fizer, também pode criar bastante dificuldade. Então, para você que é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, o Bayern de Munique consegue subir as linhas, ganhar terreno e tá trocando passe na entrada da área, o United vai ter dificuldade. Ah, mas o United vai contra-atacar. Sim, vai conseguir, mas vai provavelmente ter muita dificuldade de conter esses ataques do Bayern de Munique, tá? Então dá até para pensar, caso esses contra-ataques não estejam acontecendo, num back Bayern. Agora, o United não faz um jogo recuado, faz um jogo de marcação agressiva lá na frente, dificultando a saída de bola do Bayern, aí eu ficaria de fora do mercado de resultados, porque ali a gente vai ter um risco do mercado se assustar e essa cotação do Bayern começar a subir, e a gente pode ter um jogo mais franco, tá? Se você é Panther, dado ao início da Premier League do United e o início da Bundesliga do Bayern de Munique, a gente obviamente sabe que o Bayern começou melhor. Mas o nível de enfrentamento do United é um enfrentamento um pouco mais difícil, né? A Premier League tem um nível talvez um pouco mais forte hoje em dia do que a Bundesliga. O Bayern enfrentou o Augsburg, o Bayern enfrentou o Werder Bremen e agora enfrentou o Leverkusen. Então não são ainda tantas dificuldades que o Bayern está enfrentando. Porém, a gente sabe que o Bayern de Munique não é pressionado pela Bundesliga. Ele tem que ganhar a Bundesliga de maneira natural. A maior pressão do Bayern é na Liga dos Campeões. Então o Bayern provavelmente vem com um nível ainda maior de intensidade nesse jogo. E o United sabe que num grupo como esse, onde você tem Galatasaray e Copenhaga, você vai conseguir provavelmente definir em casa. Então não há necessidade de se expor contra o Bayern. E talvez essa afirmação de um possível cenário já te dê a letra do que fazer provavelmente no trade. Porque se o United se comportar pensando, vou tentar empatar com o Bayern na Alemanha, muito provavelmente o Bayern vai ter mais probabilidade de vencer ainda, porque um time que vem para empatar, na maioria das vezes ele se complica, tá? Então, se o United se comportar mais ou menos desse jeito, e aí você vai ter um benefício da dúvida ao vivo para isso, você pode pensar nessa vitória do Bayern de Munique. Eu gosto de pensar nessa vitória do Bayern próximo de 1,60. Dá para esperar essa cotação valorizar? Dá. Se o United sair na frente, dá para pegar uma dupla chance do Bayern?
Também dá. Também dá para pensar em gols por aqui? Eu pensaria em no mínimo 2 gols, tá? E o Bayern de Munique também não deve parar de vir para cima, porque o Bayern e o United vão brigar pela primeira colocação, provavelmente, desse grupo, e o confronto direto sim importa. Então, gosto de pensar nessa vitória do Bayern, principalmente se o United vier com um comportamento mais defensivo, beleza? Também às 16 horas, na Luz, o Benfica enfrenta o Salzburg nesse grupo D, que conta com Real Sociedade e Inter. A Inter foi a vice-campeã nessa última temporada, né? Perdeu para o City na final por 1-0. Mas temos mais um favorito por aqui. A cotação do Benfica ela é um pouquinho mais alta que o Arsenal, um pouquinho mais alta que o Real Madrid, uma cotação próxima de 1,45. O Benfica, desde que foi eliminado para a Inter de Milão, naquele confronto, no jogo de ida por 2-0, na Luz, ele não sofreu mais nenhum gol em jogo oficial. Na estreia, né, no Campeonato Português, depois foi 1-0 Estoril, 1-0 contra o Braga e 3-0 contra o Santa Clara. Aí tivemos uma sequência de amistosos que eu não vou contar, né? Perdeu aqui para o Burnley, venceu o Al Nassr. Esses são jogos que não são oficiais. Aí tivemos uma Supercopa contra o Porto. Esse jogo não foi, se eu não me engano, na Luz. Foi um jogo de estádio neutro, né? Acho que foi aqui no Estádio Municipal de Aveiro. Então não foi na Luz. Mas aí os 2 jogos que fez na Luz contra o Guimarães e o Estrela da Amadora não tomou gol. Ou seja, desde abril o Benfica não toma um gol em jogos oficiais dentro de casa. Porém, o Salzburg é um time cascudo. O Salzburg é um time chato, tá? O Salzburg empatou agora com o Sturm Graz, que é um time chato da Áustria também, mas é uma equipe que vem conseguindo marcar com muita frequência. Se a gente pegar aqui, ó, marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro em 9, marcou 2 ou mais gols em 7, over 1,5 em 10, over HT em 8. É claro, o nível de enfrentamento na Áustria é completamente diferente. O Red Bull Salzburg ele praticamente domina o campeonato austríaco, mas mesmo assim é uma equipe com DNA agressivo. Não é uma equipe que vem, na minha opinião, só para se defender contra o Benfica, até porque sabe que a Inter também é um adversário muito duro, então se ele puder pontuar aqui, já vai ser mais interessante. Se você é um trader, a expectativa dentro de casa é de um Benfica fazendo, obviamente, o uso do seu mando para utilizar uma força ofensiva maior. E é claro que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha para qual será o comportamento do Salzburg na recuperação de bola. O Benfica ele pode traçar um cenário de imposição, mas ele obviamente já está pensando em como neutralizar contra-ataque. E o Salzburg já está pensando num cenário de compactação, mas também de roubar a bola e já puxar a jogada em velocidade. Então, é nessa disputa de tática que a gente vai tentar entrar nesse bolinho aí, que é o seguinte: se você está vendo no ao vivo um Benfica neutralizando os contra-ataques e criando perigo com volume ofensivo, também não tem o que inventar. Ou você pode estar contra o Salzburg ou a favor do Benfica. Agora, se o plano tático do Benfica de neutralizar os contra-ataques do Salzburg não estiver acontecendo de uma maneira legal, o Salzburg está conseguindo sair com bastante velocidade, ou está um jogo de trocação, o Benfica não está conseguindo se impor, aí não é um jogo para ficar trabalhando no resultado final. Você sabe que você vai provavelmente tomar correção contra a sua posição, o mercado ele vai se assustar e corrigir a odd do Benfica. Tá bom? Tem algum termo que você não está entendendo? Você vai clicar aqui embaixo em telboss.com e vai fazer o meu curso completo, tá? É completamente gratuito. Correção, estabilização, tudo isso eu explico desde o iniciante até o avançado. Beleza? Combinado? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Benfica por aqui com essa cotação. Eu até acho que o Benfica pode vencer com uma determinada facilidade, porque o nível de enfrentamento é muito diferente. Mas eu prefiro ficar mais de olho em gols por aqui do que propriamente no mercado de resultados. E eu gosto muito de pensar num cenário para 2 gols. Eu não vou te indicar um cenário para 2,5, porque o cenário de 2,5 gols, ele envolve um Benfica talvez na frente e um Salzburg mais agressivo, e um Benfica contra-atacando, e também pode envolver um ambas marcam. Eu prefiro pensar num cenário de over 1,5 e esperar uma valorização, tá? Agora, enquanto você espera essa valorização do over 1,5, o jogo começou ali truncado e tudo mais, você pode esperar essa valorização. Mas, enquanto você está esperando, se você está vendo um Benfica massacrando o Salzburg, aí você pode pensar nessa vitória do Benfica no ao vivo. Pensar numa possibilidade de esperar talvez essa cotação passar 1,70, 1,80 e pensar nessa vitória do Benfica sim, tá? Mas é um enfrentamento de uma equipe mais agressiva. Assim como eu falei do Arsenal, o adversário ele é mais agressivo, ele tem um DNA mais agressivo e ele pode te causar perigo. Por quê? Quando a gente tem um enfrentamento de uma equipe favorita contra um time muito agressivo, é muito mais difícil de controlar qual vai ser o comportamento dessa equipe agressiva na hora de se lançar para o ataque. Às vezes essa equipe vai se lançar de uma maneira tão agressiva para o ataque que vai até
até atrapalhar a saída de bola, a construção ofensiva do time favorito. E isso pode dar um nó na cabeça dos zagueiros ali, enfim, pode criar uma confusão. E a equipe que é mesmo inferior, taticamente, ela pode, na agressividade, te marcar um gol. Então, eu acho que o risco de trabalhar a favor do Benfica com essa cotação, ele é um pouquinho mais alto, tá? Dá pra esperar essa valorização. Mas eu acho que o Benfica vence, só que eu gosto de pensar mais em gol. Agora vamos fazer um compilado de Campeonato Brasileiro antes de a gente entrar nos jogos extra, tá? Goiás e Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. Vamos falar desses 3 jogos em simultâneo aqui, porque são jogos importantes, principalmente Flamengo e São Paulo, que tem um confronto no domingo, e também o Fluminense, que está adiantando um pouco o seu jogo para poder fazer o jogo contra o Internacional na Libertadores. O Goiás recebe o Flamengo sendo o melhor visitante da competição, com 6 vitórias em 12 jogos. E o Goiás é um dos piores mandantes, com 3 vitórias em 11 jogos. Mas não é uma equipe que perde tanto, tá? Foram 3 derrotas apenas. Então é uma equipe que cria poucos gols, mas que também sofre pouco. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio, para a gente ter um pouco mais de informação por aqui. Foram 3 vitórias, 27%. Foi o primeiro a marcar o Goiás em apenas 18%. Isso mostra pouquíssima iniciativa da equipe do Goiás. Falhou em marcar em quase 40% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 27%. Mas o número de gols sofridos e marcados fica ali na média de 1 gol por jogo. Então não é uma defesa tão vazada, nem um ataque tão organizado. Inclusive, para quem acompanha o Goiás em casa, é um time que abusa demais os lançamentos para a área. Não é um time que cria tanto pelo chão. O Flamengo sofre gol em quase todas as partidas, né? Sofreu 21 gols, uma média de quase 2 gols por jogo fora de casa. Porém, foi o primeiro a marcar em mais vezes, isso mostra mais iniciativa da equipe rubro-negra, tá? E o ataque é mais efetivo também do que a equipe do Goiás. O primeiro tempo do Goiás é um primeiro tempo sem vitória, com poucos gols marcados e com 7 gols sofridos. Porém, o número de derrotas não é tão grande, é muito parecido com o do Flamengo. O Flamengo vence mais, marca mais gols, marca 4 vezes mais gols do que o Goiás, porém, sofreu aqui 8 gols, que é quase a mesma quantidade de gols do Goiás. No segundo tempo, o Goiás é um pouco mais organizado, tem muito mais vitórias do que o primeiro tempo e também do que o Flamengo, tem menos derrotas, continua sofrendo 7 gols, mas aí aumenta o seu poderio ofensivo. O Flamengo mantém o número de vitórias parecido, aumenta o número de derrotas, aumenta consideravelmente o número de gols sofridos e reduz o número de gols marcados. As duas equipes abusam bastante da bola aérea, tá? O Flamengo marca bastante gol de cabeça, o Goiás marca bastante gol de bola parada e de cabeça. E o Goiás tem sofrido mais nesse fundamento do que o Flamengo. O Flamengo não vai contar com o Gabigol, que foi expulso contra o Atlético Paranaense, e com o lateral Wesley. Então deve jogar por ali o Mateuzinho, tá? Que foi... O Wesley, se eu não me engano, está suspenso. E o Goiás não conta com o Rafael Guzzo, que também está suspenso. Pelo Flamengo ter um jogo extremamente importante para a temporada, no domingo contra o São Paulo no Morumbi, eu imagino que sim, o Flamengo venha talvez um pouco desfocado, mas o Flamengo vem muito pressionado. Muito. Talvez, quando esse jogo aconteça, o São Paulo ele nem tá mais no banco da equipe, já foi até demitido. Mas até lá, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira de manhã, até lá muita coisa pode rolar, né? Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas eu acredito que essas cotações elas são justas. O Flamengo vem jogando muito mal, completamente desorganizado, é um grande bando dentro de campo, e por mais que o Goiás não seja um bom mandante, ele vai tentar fazer uso do seu mando para tentar punir o Flamengo nesse momento ruim. Então eu não consigo colocar o Flamengo aqui como favorito. Então gosto sim desse tipo de cotação, acho que é uma cotação justa. Se você é trader, eu acredito que é um jogo para o Flamengo talvez ter mais posse de bola, talvez um pouco mais agressivo no ataque, o Goiás jogando no contra-ataque, nos lançamentos para a área, né? O Goiás joga dessa maneira mesmo. E se o Flamengo abrir o placar, o Flamengo tem a tendência de recuar e chamar o adversário para cima. Isso é normal acontecer, tá? Então se você é trader, acho que é um jogo mais para leitura de jogo. Se você é punter, eu até te indicaria uma dupla chance do Flamengo com essa cotação, porque realmente uma cotação do melhor visitante da competição, pagando 2,45, o dupla chance também vai estar com uma odd muito alta. Porém, nesse momento de um Flamengo completamente desorganizado, sem sinergia nenhuma entre os jogadores e o treinador, e um Flamengo pressionado para um jogo de domingo, eu não sei se eu consigo te indicar esse dupla chance do Flamengo, tá? Eu acho que o melhor cenário por aqui é ficar de olho talvez no over 1,5, tá? Já tá com uma cotação interessante, ela vai ficar ainda melhor com uma valorização, né? E o Flamengo tem um ataque muito forte, mas tem uma defesa muito vazada, e por mais que o Goiás tenha uma média de 1 gol por jogo apenas, o Flamengo eleva muito essa média, então eu gosto de pensar em 2 gols por aqui. Pra gente finalizar, 9h30 da noite no Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Fortaleza. Assim como o Flamengo, o São Paulo só pensa na final de domingo, e é por isso que o São Paulo muito provavelmente vai entrar com um time reserva por aqui, do goleiro provavelmente até o atacante, né? Algumas peças talvez de titular, mas
mas deve entrar com o Rames Rodrigues, com o Luciano, que não foi titular no jogo no Maracanã contra o Flamengo, deve entrar com o goleiro Jandrei. Então, sinceramente, é um São Paulo que vai, obviamente, correr mais risco, vai oferecer mais chances para um Fortaleza, que nesse momento está focado no Campeonato Brasileiro. Fortaleza vem de uma vitória contra o Corinthians, Fortaleza já está com 35 pontos, e em caso de vitória, Fortaleza pode se aproximar ainda mais da zona de Libertadores. O São Paulo sabe que nesse momento o foco não é o Campeonato Brasileiro. O foco do São Paulo é conseguir vaga na Libertadores via Copa do Brasil, um título que ele nunca conquistou, e ele está muito próximo disso. Com o Flamengo desorganizado e o São Paulo já tendo construído vantagem, jogando muito bem no Maracanã, perder em casa vai ser uma tarefa mais difícil, né? Vencer o São Paulo em casa vai ser uma tarefa muito difícil para o Flamengo. Então, o foco do São Paulo é todo no jogo da volta. Por isso, para você que vai trabalhar esse jogo, muito cuidado. Eu nem vou utilizar o PDF de apoio, porque a gente vai acabar se enviesando, porque o São Paulo em casa é muito bom, diferente do que ele é fora de casa. Porém, o São Paulo reserva, ele pode até jogar muito bem, mas ele não vai talvez produzir a mesma situação do time titular. Então, esse jogo é um jogo muito mais cauteloso. Para você que é um trader que vai trabalhar numa bolsa esportiva, é um jogo para leitura de jogo ao vivo, sem viés nenhum, tá? E para você que é Panther, eu não vou te indicar nem vitória do São Paulo, nem vitória do Fortaleza, nem dupla chance, nem empate anula, porque também é um jogo que você vai ter uma percepção maior ao vivo. Se você encontrar um São Paulo, mesmo reserva, tendo facilidade contra o Fortaleza, dá para você pensar nesse dupla chance, porque a odd do São Paulo tá muito alta. Ao mesmo tempo que se você encontrar um São Paulo desconcentrado, só pensando no jogo de domingo, e um Fortaleza criando muito perigo, dá para pensar nessa dupla chance do Fortaleza. Você pode pegar ao vivo, você não precisa pegar pré-live, né? E eu prefiro não te indicar o mercado de gols por aqui, a minha opção seria trabalhar o over 1,5, porque eu não sei qual vai ser a real intenção do São Paulo. Se a ideia é mais cozinhar um jogo, se a ideia é tentar fazer um gol e depois dar uma segurada. Os últimos jogos entre eles, 0-0, 1-0, 1-1, 1-1 e 3-1. E nesse cenário aqui do Morumbi, São Paulo jogando em casa, o Fortaleza venceu o último jogo por 1-0. Então eu não vou te indicar mercado de gols por aqui. Se for para trabalhar alguma coisa em gols, eu prefiro tomar essa decisão ao vivo e também te aconselho fazer a mesma coisa. Bom, vamos aos nossos jogos extras, porque apesar de já ser uma grade extremamente cheia, ainda tem outros jogos que você pode observar sem ser o que a gente listou por aqui, né? O que a gente fez essa introdução um pouco mais aprofundada. Vamos começar às 11h30 no jogo do Lille com um time esloveno do Olimpia. Acho que é assim, Olimpia, que fala. Esse que é um jogo adiantado da Europa Conference League. Eu acredito que o time do Lille da França seja um time muito mais forte do que o time do Olimpia, então dá para você ficar de olho nessa expectativa de vitória do Lille por aqui. Além disso, às 2h30 nós temos o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, enfrentando o Orlando Pirates. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Mamelodi venceu 3 das últimas 5 partidas. O Mamelodi é uma equipe muito forte, que até o momento está com 100% de aproveitamento lá na África do Sul. Eu acredito que das prováveis vitórias do favorito, a gente já tenha comentado de tudo. Dos favoritos que podem se complicar, nós temos aqui o Galatasaray enfrentando o Copenhague. O Copenhague é um time chato, hein, da Dinamarca. Acredito que o Galatasaray é favorito, mas não sei se vai ser uma facilidade tão grande como o mercado espera. E é bom lembrar que esse é um confronto direto, né? Nesse grupo aqui, esse é um confronto provavelmente que vai definir talvez a terceira colocação. Um confronto entre United, Bayern de Munique, Galatasaray e Copenhague. Esse é um jogo que as duas equipes aqui querem vencer, para já sair com 3 pontos e aí tentar buscar, sei lá, uma complicação do Bayern ou do United. Então é um jogo importante. Eu não vejo esse favoritismo tão grande assim do Galatasaray, tá? Sevilla e Lan também é um jogo muito difícil. Eu não vejo essa facilidade toda para o Sevilla. O Sevilla é muito mais time na Europa League do que na Champions, tá? Então toma muito cuidado. No último grupo que ele ficou na temporada passada, com Dortmund e Manchester City, ele caiu para a Europa League e acabou campeão depois contra a Roma, né? Curiosamente. Às 16 horas, o Braga enfrenta o Napoli. O Braga é outro time que pode complicar um pouco a vida do Napoli por aqui. O Napoli mudou de treinador, não tá ainda 100% encaixado, né? Ainda faltam alguns jogadores melhorarem um pouquinho, mas na minha opinião, o favoritismo do Napoli é justo, porém ele pode se complicar. Então muito cuidado, primeiro para você que vem. Então muito cuidado para você que só tá pensando aqui numa vitória do Napoli, cuidado. Tá? Acho que é um jogo onde o Braga também pode marcar gols por aqui e o Napoli pode ter uma complicação um pouco maior contra essa equipe de Portugal. Falei do São Paulo contra o Fortaleza, também não dá para esquecer do Fluminense contra o Cruzeiro, o outro favorito que pode se complicar aqui, porque o Cruzeiro é uma equipe muito chata fora de casa. Porém, as últimas 3 vezes que eles se enfrentaram, o Fluminense venceu as 3, né? Última vez que o Cruzeiro visitou o Fluminense no Rio, 2-1 para a equipe do Fluminense. O Cruzeiro, como visitante, tem 4 vitórias em 11 jogos, mas só perdeu 3. O Fluminense é um excelente mandante, não perdeu nenhuma, mas o Cruzeiro fez uma excelente partida contra o Santos, não vamos esquecer disso, tá? O Cruzeiro, depois que trocou de treinador, deu uma resposta bem interessante. Então, é favorito o Fluminense? Sim,
o adversário pode fazer o Fluminense complicar? Também, tá? Tendência de overgol, já falamos do Benfica com o Salzburg, temos o Vikingur Reykjavik contra o KR Reykjavik, também um jogo com uma expectativa de gols interessante, e de novo o time do Messi, né? Acho que é sempre interessante trazer jogos do time do Messi, porque é um time pirotécnico que tá sempre dando espetáculo. Ou ele vai vencer de goleada, ou ele vai tomar goleada. O último jogo que ele fez aqui, ele tomou um cacete do Atlanta por 5-2, né? E o time do Toronto vem sofrendo derrotas atrás de derrotas, venceu apenas uma partida em 10 e perdeu 9. Então é um jogo talvez para a vitória do Inter Miami, mas eu confio muito mais no mercado de gols. Nos jogos para correções de preço, além do jogo do Flamengo com o Goiás e também aquele jogo do São Paulo com o Fortaleza, o São Paulo acabou com uma cotação até mais alta por conta do time reserva, nós temos também a Real Sociedad com a Inter que é atual vice-campeão, um time muito forte, começou muito bem, o Marcos Thuram está numa fase muito, muito boa, mas é um jogo parelho, o mercado acredita que a Real Sociedad pode complicar a vida da Inter, assim como quase complicou a vida do Real Madrid no Bernabéu, tá? Então acho que a Inter de Milão vem para jogar um futebol talvez um pouco mais reativo, não acho que a Inter vai ter completo domínio da bola por aqui, acho que é um jogo de trocação de bola, de posse. Então é um jogo muito mais para leitura de jogo. E como jogo extra, nós temos o Norwich contra o Leicester, no mesmo horário do Furacão, né? Todos os jogos praticamente acontecem às 16 horas, então é um jogo que vai ficar um pouco escanteado, porém é um jogo extra para quem quer fugir dessa Champions League por algum motivo. Tem o jogo do Leicester aqui na Championship. Vou ficando por aqui, muito juízo, muita gestão de banca para você, não esquece, não vá quebrar a tua banca num jogo só, numa semana só. Cuida da tua gestão de banca, cuida do teu capital, porque ninguém vai fazer isso por você. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.